Olá, nono ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Então, vamos lá começar a nossa aula e para finalmente nós fecharmos aí a unidade 2. Vamos lá. Então, vamos começar falando aqui da revolta da vacina, que está aí na página 124 do livro de vocês. E para a gente entender, vamos só lembrar, né? Primeiro, o processo de industrialização no Brasil, ele foi lento. No entanto, o crescimento populacional, né, ao redor das cidades industrializadas foi bem rápido que aconteceu. E muitas dessas cidades, elas não tinham capacidade de atender todo esse numeroso grupo populacional que estava se instalando ali. Então, a maioria das cidades ainda não tinham, né, as higienes necessárias, decentes, para atender a todo esse público. Além, né, de existir também inúmeras favelas e cortiços, o que só aumentava os sérios problemas sociais que as cidades tinham naquela época. E aí, como essa questão da reurbanização das cidades, né, de uma nova modernidade que estava chegando, principalmente vindo ali da Europa, como a Belle Époque, fez-se necessário um projeto aí de reestruturação das cidades, que é o que vai acontecer no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. É importante a gente frisar também que esse grande contingente populacional, como está colocado aí no livro de vocês, exigia melhoras, né? Exigia que o governo tivesse alguma atitude. Afinal de contas, as várias classes sociais que existiam estavam sendo afetadas por essas doenças, inclusive muita gente estava morrendo, principalmente crianças pobres. Então, como o livro coloca aí, doenças como sarampo, febre amarela, até a peste bubônica, tá? Varíola e tuberculose estavam aí atormentando as pessoas nesse momento, né? Era uma verdadeira pedra no sapato do então presidente Rodrigues Alves. Foi aí que ele pensou então em criar, né, um projeto aí, uma campanha para tentar resolver esse problema da doença. E foi então que o presidente Rodrigues Alves nomeou como responsável de combater as epidemias o médico Oswaldo Cruz, que tornou obrigatória a vacina contra a varíola a partir de 6 meses de idade. Isso aí está bem no início do primeiro parágrafo da página 125. Inclusive, vocês podem grifar. Essa determinação, né, criada aí pelo presidente, juntamente com Oswaldo Cruz, ou seja, que era a obrigatoriedade de tomar a vacina, acabou preocupando a população. A gente tem aí uma questão também de uma falta, né, de divulgação, de explicação do que seria e para o que, né, seria utilizada, qual a serventia dessa vacina. Além disso, começou-se a disseminar um boato, que nós podemos chamar também de fake news, né, mas só lembrando que não tinha o WhatsApp na época, de que essa vacina teria sido criada para matar os pobres. Tá? Então as pessoas começaram a temer, né, quando chegava na sua casa, uma pessoa responsável da prefeitura para promover ali a vacinação dos seus familiares, não queriam aceitar e não recebiam muito bem essas pessoas. Não pensem que era só uma implicância, né, com esse projeto, com Oswaldo Cruz. É claro que a gente sabe também que houve uma grande falta de informação, né? Então, isso tudo também foi muito proveniente de outras medidas que já tinham sido tomadas antes, né? No caso, como por exemplo, a expulsão de muitas pessoas dos centros urbanos. Como eu falei para vocês, né? A cidade do Rio de Janeiro ela estava passando por uma nova reurbanização. Então, ruas que antes foram construídas apenas para a passagem de charretes, ou carroças ou cavalos, agora teriam que receber carros, né? Então, essas ruas teriam que ser alargadas. Não fazia mais parte do processo de modernidade ruas tão estreitas, né? Deveriam facilitar a transição de pessoas. Então, inúmeras casas, no caso cortiços ou casas mais humildes, foram destruídas. Alguns escritores falam que algumas pessoas iam de manhã trabalhar, quando voltava, sua moradia não estava mais ali, ou ele simplesmente estava expulso de casa, né? E essas pessoas não tinham condições de ir para outros lugares, porque eram pessoas mais pobres, pessoas mais humildes. Então essas pessoas acabavam indo para as zonas periféricas ou até mesmo subindo para os morros, indo morar nas favelas. Por tudo isso que foi supracitado, né, a população recusou-se, pelo menos boa parte dela recusou-se a tomar a vacina, tá? Um ponto que eu esqueci também de citar, uma das também reclamações das pessoas é que essa vacina, né, tinha essa ideia de que era para matar pobre, já estavam chateados de perderem suas moradias e também eles viam essa vacina como uma invasão
pessoal, né, como uma falta de respeito. Afinal de contas, as pessoas não tinham essa ideia, por exemplo, de estar mostrando certas partes do corpo aí para desconhecidos, para estranhos, né? Então tinha toda essa questão também moral aí da época e tudo mais, tá? A população, né, revoltada aí, né, com todas essas situações que eu mencionei antes, elas vão justamente pegar, muitas vão utilizar até os próprios restos, escombros, né, desses casarões que foram demolidos, cortiços e tudo mais, e vão travar uma verdadeira luta aí, uma verdadeira resistência com a polícia durante uma semana. E aí, finalmente, essa luta que nós conhecemos como a revolta da vacina. Esse fato aí ficou marcado na história do Rio de Janeiro e na história do Brasil, tá? E aí ela aconteceu em 1904. Acabaram derrotados e muitos foram enviados para trabalhar no Acre, nos seringais e na extração da borracha. Lembra quando vocês estudaram sobre a Belle Époque na Amazônia, a extração do látex e tudo mais? Então, foi isso mesmo. As pessoas que encabeçavam, os principais revoltosos aí, acabaram sofrendo aí essa sanção do governo por tamanha calamidade causada na capital. Bem, agora vamos falar da revolta da Chibata, ainda na página 125, tá? Então, gente, como já é sabido por todos, né, quando os negros foram libertados, ali a partir da promulgação da Lei Áurea, não houve um projeto assistencialista para atender essas pessoas, né, para ajudar essas pessoas que agora estavam apenas livres, no entanto, não tinham para onde ir, não tinham onde morar, né? Eles não foram preparados para nenhuma nova condição de trabalho, que agora eles não seriam mais escravizados, né? Seria um trabalho assalariado. O próprio Estado brasileiro não se importou em capacitá-los ou atendê-los, como eu já falei, né? Para que eles pudessem competir aí nesse novo mundo, nesse novo mercado de trabalho, até mesmo nessas novas relações aí de trabalho, tá? Então, muitos negros acabaram indo servir a Marinha Brasileira como soldados rasos, né? A mais baixa patente. Qual era o grande problema aí? Era uma jornada de trabalho exaustiva, né? Muitas horas de trabalho e ainda tinha a questão dos castigos físicos. No caso, se eles fizessem alguma coisa de errado, né? Como castigo, tá? Eles eram punidos com chibatadas, né? Então era uma vida muito complicada. Eles já estavam ali meio que foram forçados a se alistarem, né? Então tinha toda essa situação aí que era muito complicada na vida desses marinheiros. Foi justamente esses maus tratos, a própria questão aí também desse salário baixo, jornada de trabalho intensiva, que foi que começou a gerar aí uma revolta que ficou conhecida como a Revolta da Chibata. Encabeçada aí pelo João Cândido, que era conhecido como o Almirante Negro, os revoltosos tomaram uma embarcação da Marinha Brasileira, né? Esse movimento aí vai receber apoio à oposição do presidente da época, que no caso era o Hermes da Fonseca. E ela votou para o fim dos castigos, né? Mas não conseguiu impedir a ofensiva que o governo federal promoveu aí aos marinheiros revoltosos. Eles tentaram se refugiar na Ilha das Cobras, que é uma ilha conhecida lá do Rio de Janeiro, mas foram atacados e massacrados pelas tropas federais. Aí no final do parágrafo você pode observar isso. Os sobreviventes foram condenados a trabalhar nos seringais na Amazônia, lembra? Assim como aconteceu lá com alguns revoltosos da revolta da vacina. E o João Cândido foi considerado louco, mas foi inocentado em 1912 após julgamento. E assim foi o desfecho da revolta da Chibata. O assunto agora é a organização dos trabalhadores no Brasil. Então, como em muitas nações no mundo, as primeiras leis trabalhistas elas vão surgir a partir da industrialização e vão se consolidar a partir dela também, né, como uma atividade econômica importante. O processo de industrialização que ocorreu no Brasil, lá no século XX, né, as relações de trabalho se intensificaram, mas as condições de trabalho ainda eram muito ruins, né? Locais insalubres, jornadas de trabalho extensa, salário baixo, né? Então, tudo isso fizeram com que os trabalhadores, os operários, passassem a se organizar em associações que depois viraram sindicatos. Claro que é importante ressaltar que esses trabalhadores vão fazer algumas exigências, né? A regulamentação, por exemplo, do trabalho da mulher,
que não existia, melhores salários, criação de férias, folga semanal, tá? Então, também serão reivindicações desses trabalhadores. A partir do momento que as pessoas vão entrar em contato, né, com concepções socialistas, essa luta política também vai virar uma bandeira de defesa para uma sociedade mais justa, igualitária, a partir da luta desses trabalhadores. Um fator fundamental para a organização dos sindicatos no Brasil foi o anarquismo. Os seus defensores, né, acreditavam que qualquer centralização de poder era ruim para uma sociedade. Eles diziam que regimes políticos não são suficientes para mudar a realidade social e que apenas os sindicatos poderiam estabelecer essa relação de poder. Ou seja, eles queriam substituir o capitalismo por uma cooperativa de trabalhadores, onde esses trabalhadores, né, os bens materiais produzidos, eles seriam coletivos, eles seriam de todos. Aí, dentro desse anarquismo, vai surgir o que nós chamamos de anarcossindicalismo, que justamente defendia os sindicatos como uma forma de lutar aí pelos direitos, né, pela defesa de todos os trabalhadores brasileiros. Coloquei aqui um resumo, né, do conceito de anarquismo, que é uma corrente de pensamento, uma teoria ou uma ideologia política que não acredita em nenhuma forma de dominação, inclusive a do Estado, sobre a população, ou de hierarquia, e prega a cultura da autogestão e da coletividade. O que é que isso significa? Eles não acreditam que deva existir uma hierarquia, né, um poder do Estado, uma polícia, algo do tipo, né? Eles acreditam que a população deve se autogerir, ou seja, a população deve se auto-organizar e todos os bens produzidos são coletivos, são de todos. O símbolo do anarquismo é esse que eu coloquei aí para vocês, esse A, tá? Coloquei aqui um resumo, né, do conceito de anarquismo, que é uma corrente de pensamento, uma teoria ou uma ideologia política que não acredita em nenhuma forma de dominação, inclusive a do Estado, sobre a população, ou de hierarquia, e prega a cultura da autogestão e da coletividade. O que é que isso significa? Eles não acreditam que deva existir uma hierarquia, né, um poder do Estado, uma polícia, algo do tipo, né? Eles acreditam que a população deve se autogerir, ou seja, a população deve se auto-organizar e todos os bens produzidos são coletivos, são de todos. O símbolo do anarquismo é esse que eu coloquei aí para vocês, esse A, tá? Bem, agora na página 128 vamos falar da revolta tenentista. Alguns movimentos políticos, né, eles resultaram de revoltas que tiveram como objetivo justamente atacar a oligarquia rural brasileira. Ou seja, quem é essa oligarquia? São os ricos fazendeiros, donos de terras, né, que comandaram por muito tempo aí a política e as decisões que imperavam sobre o nosso país. Então, quem eram esses tenentistas, né? Era o corpo de oficiais composto em geral por tenentes e capitães que estavam justamente insatisfeitos com o sistema político brasileiro, sobretudo com as práticas do jogo político imposto pelas oligarquias, né? Justamente impostos aí essa elite rural brasileira. Então, o tenentismo, né, essa parte aí do exército brasileiro, ele começou a organizar esse movimento aí que era contra, né, os mandos e desmandos dessa oligarquia. Era um movimento político que não aceitava a prática, né, da política das oligarquias, bem como também a corrupção, né, que estava inserida ali, principalmente eleitoral, já que ainda se usava o voto aberto, que acabava influenciado aí pelo coronelismo que nós já trabalhamos, né? Lembra lá que o voto era aberto, o voto de cabresto. Então, esses tenentes aí, eles vão ser totalmente contrários a esses tipos de prática. Nós vamos ter aí três momentos dessas revoltas tenentistas. A primeira é de 1922, que é a revolta do 18 do Forte, que tem aí colocado no livro, explicando tudo como se deu, todos os detalhes. A segunda revolta tenentista, né, que vai ser em 1923 e 1924, e por fim a coluna Prestes. Queria dar destaque aí para a coluna Prestes e nós vamos fazer uma leitura, tá? A leitura aí do trecho da página 129, que é o tópico aí dele, que ele diz assim: achei aí, se acharem interessante podem grifar, tá? Esse movimento herdou o nome do seu líder, Luiz Carlos Prestes, que montou essa milícia de guerrilheiros. Tiveram a função de andar por todo o Brasil divulgando as ideias de combate à corrupção das oligarquias agrárias. Defendiam também direitos básicos, como voto secreto e universal,
Fim da política do café com leite, que nós já comentamos, lembra? Que é sempre uma indicação de um presidente, ora de São Paulo, ora de Minas Gerais. Continuando. Melhores salários para os militares, fim da inflação, mais alimentação para o povo, direito à moradia, entre outras coisas. Inicialmente, a população apoiou esse movimento, mas se recusou a participar, o que foi enfraquecendo os tenentes que ainda chegaram até a região da Bolívia. Aos poucos, o próprio Luiz Carlos Prestes se afastou da coluna e em 28 se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Então, olha que interessante, né? Eles acabaram fazendo uma percorriam o Brasil para levar essa informação, né, sobre essa luta por direitos iguais, contra a corrupção, né, para uma sociedade melhor, mais justa. Então, assim, foi um movimento muito interessante aí que vai marcar a história do Brasil. E em 1922, mais precisamente em março de 22, antes da Semana de Arte Moderna, né, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, era fundado o PCB, Partido Comunista Brasileiro, de orientações marxistas, era fundamentado no materialismo histórico e científico, na superação da luta de classes e da mais-valia. Tinha influência aí também da Revolução Russa, né? Esse partido, dentro da história do Brasil, esteve por muito tempo na legalidade, assim também como esteve na ilegalidade. Como diz aí no segundo parágrafo, tá, do tópico da fundação do Partido Comunista, a atuação do partido ela vai acontecer ainda ao meio dos anarquistas, né, principalmente nas greves da década de 1910 no Brasil. Depois passaram a se denominar comunistas. Opa, a palavra que hoje está sendo muito falada, né? Influenciados pelas vitórias e conquistas russas a partir do Lenin, em junho de 1922, o então presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, colocou pela primeira vez, das muitas que ainda viriam, o PCB na ilegalidade, recuperando-se dessa condição apenas em 1927 e disputando a eleição para presidente lá em 29, o ano lá do crash, né, da queda da Bolsa de Valores de Nova York, com a ditadura de Minervino de Oliveira. Nesse partido, a principal referência do PCB era justamente Luiz Carlos Prestes, que havia liderado a coluna Prestes, que andou aí por todo o país, levando, né, essa ideia de uma sociedade mais justa, igualitária, que combate a corrupção e o poder das oligarquias rurais. Ufa, acabamos! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todos esses fatos que foram comentados aí são de extrema importância para nós entendermos como se deu o início da República no Brasil. Bem, não deixem de fazer também a atividade de quarentena, tá? Coloquei aqui embaixo, página 134 e 135. Não esqueçam o like e até o próximo vídeo. Tchau, cuidem-se!